Ela não faz porque ela está na igreja. Mas se ela não estiver na igreja, ela faz? Então, que fé é essa que é movida ou é baseada apenas porque se está na igreja? Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Vamos lá. Deus soberano, poderoso. Nesse momento, ó Deus, nós estamos com a sua palavra aberta. É como uma espada, como um martelo, que deve cumprir o trabalho que foi proposto. Por isso, nesse momento, ó Deus, quebre os nossos corações, quebre, Pai, qualquer objeção, dúvida ou justificativa. Trabalhe em nós, Pai, para que possamos crescer à imagem de Cristo. Ajuda-nos a vencer os obstáculos, as dificuldades que acabam aparecendo no nosso caminho, as tentações que vêm para perturbar e nos desviar. Ajuda-nos, Pai, a vencer as provas de fé que muitas vezes, Pai, também vêm sobre nós. Ajuda-nos a sermos fiéis, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a transparecer de fato Cristo, não só nas palavras, mas de fato em ação e em verdade. Que nós não venhamos a mostrar Cristo apenas no exterior, Senhor, mas principalmente no interior. Que as pessoas possam ver, Pai, que fomos transformados e mudados à imagem de Cristo pela ajuda do Teu Espírito Santo para a glória do Senhor. Te agradecemos por esse momento especial que o Senhor nos proporcionou, de podermos estar reunidos, abrindo a sua palavra e nos alimentando, Senhor, daquilo que é a verdade. Ajuda-nos, Pai, a nos preencher com a sua palavra viva e eficaz. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. O título dessa mensagem é Ser de Cristo ou Ser da Igreja? Da onde você é? Ser de Cristo ou ser da igreja? Parece uma pergunta assim, meio sem pé nem cabeça, meio esquisito. Como assim, ser de Cristo ou ser da igreja? Porque quem não é da igreja não é de Cristo? Ou quem é de Cristo automaticamente não é da igreja? Nem sempre. Nem sempre. É possível ser da igreja e, ao mesmo tempo, não ser de Cristo. É possível. É possível eu pertencer a um lugar, a uma denominação, a um grupo, onde as pessoas estão ali falando de Cristo, as escrituras estão abertas, mas ainda assim eu não ser de Cristo. É possível. É possível. E, ao mesmo tempo, é possível também eu ser de Cristo e não fazer parte daquilo que se chama igreja, ou daquilo que tem um nome chamado igreja. Porque não significa que um local que está escrito lá, Igreja de Jesus, significa que, de fato,
é a igreja de Jesus? Também nem sempre. Nem sempre. Há lugares que está com a placa lá, Igreja de Jesus, ou igreja que pertence a Jesus, ou alguma coisa relacionada a Cristo, mas, na verdade, nada tem a ver com ele. Tem a ver com outra coisa. Isso aí é assunto para outro momento. Então, essa pergunta, ser de Cristo ou ser da igreja, me veio quando eu, em alguns momentos, quando estávamos viajando, eu ouvi pessoas deixarem de fazer coisas porque elas diziam, eu sou da igreja. Então elas não iam para festas, por exemplo, não iriam se embriagar, ou não iriam fazer determinadas coisas, e a resposta ou a justificativa era, não, eu sou da igreja. Eu sou da igreja. E por isso eu não vou fazer, porque eu sou da igreja. E até o mundo, aqueles que não fazem parte da igreja, perguntavam a determinadas pessoas, porque elas não faziam alguma coisa, elas perguntavam, você é da igreja? Ah, você é de igreja? E eu fiquei pensando nisso, eu falei, olha, engraçado. Porque as pessoas deixam de fazer coisas por causa da igreja, por ser da igreja, e não por ser de Cristo. Então transparece que as pessoas elas acabam tendo mais receio e mais medo do homem que está dentro da igreja do que do próprio Cristo. Porque ela não faz, porque ela é da igreja. A minha pergunta é, e se ela é cristã, mas não é da igreja? Ela faria? Ela não faz porque ela está na igreja. Mas se ela não estiver na igreja, ela faz? Então, que fé é essa que é movida ou é baseada apenas porque se está na igreja? Não, a igreja falou que eu não posso me embriagar. Não, a igreja falou que eu não posso ouvir essas músicas. Não, a igreja disse que eu não posso me envolver. Sim, mas a sua fé é baseada na igreja ou a sua fé é baseada em Cristo? Aonde a sua fé está alicerçada? Esse é o ponto. A sua convicção, ela é formada, ela é criada, baseado em quê? Em Cristo ou na igreja. Então, muitos hoje estão até desistindo do cristianismo, desistindo de ser cristão, justamente porque tiveram viram, né, algum erro, alguma falha na igreja. Ah, não, lá as pessoas, na verdade, elas falam uma coisa e na verdade são outra. Lá tem um monte de hipócrita. Lá são pessoas que não vivem de acordo com a palavra. E por isso eu também não quero mais saber de nada. Ah, então a sua fé, a sua convicção, ela caminhou e ela esteve alicerçada não em Cristo, mas na igreja. Uma vez que a igreja falhou, você também não quer saber de nada. Mas a pergunta é, e Cristo? Aonde se encontra no meio de toda essa história? No meio da sua fé, da sua convicção, aonde se encontra Cristo? Na verdade, ele nunca esteve lá. Cristo, ele nunca esteve na sua vida. Por quê? Porque você saiu de Cristo, entre aspas, porque você olhou para atitudes erradas de homens e abandonou a Cristo, então a sua fé estava baseada nos homens e não em Cristo. Então, essa é a pergunta. Você é da igreja ou você é de Cristo? O que você a quem você realmente pertence? Essa é a pergunta. Bem, Paulo aqui em Filipenses capítulo 3, ele faz uma narrativa e conta como ele era. Aqui no versículo de 3 a 6, começando no 5, 6 e 7, ele vai revelar que ele não era simplesmente um judeu. Alguém que nasceu no povo de Israel, vivia a sua vida comum como os outros? Não. Ele era um ali dos principais, devido às suas atitudes, o seu empenho, o seu engajamento ali, a sua performance, ele era um dos melhores. Ele vai dizer aqui, zeloso, perseguidor, irrepreensível, foi circuncidado no dia certinho que tinha que ser, não passou nenhum dia. Então, desde o nascimento até o decorrer da sua vida,
Paulo era um exímio judeu. Não tinha ninguém que pudesse olhar e colocar a prova. Mas será que esse realmente era fiel ou não? Não, era irrepreensível. Você não ia olhar para Paulo e falar, Paulo, você não está cumprindo isso que está na lei. Não, ele era cumpridor da lei. Ele fazia o que a lei pedia. Estava lá Paulo fazendo. Zeloso, ia nas orações, nos jejuns, os dias, fazia tudo. Tudo que pudesse imaginar, ele fazia. Tudo o que a religião estava propondo que ele fizesse, lá ele estava fazendo. Que o texto vai dizer, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Alguém extremamente dedicado, piedoso, alguém que estava ali à risca. Ele era um fariseu. E os fariseus criavam muitas das vezes ali a sua religiosidade, criavam as suas regras. Lembra quando eles chegavam até Jesus e diziam, por que seus discípulos comem sem antes lavar as mãos? Então essas regras e muitas outras eles criavam e Paulo cumpria todas elas. O que a religião, o que o fariseu dizia, olha, você tem que ser desse jeito, você tem que fazer dessa maneira, ele ia lá e cumpria. E cumpria. E na vista de todos, um excelente fariseu, um excelente judeu. Mas quando Paulo ele tem um encontro com Cristo, as coisas elas mudam radicalmente. No versículo 7, ele começa dizendo o seguinte, mas o que para mim era ganho, lucro, o que para mim valia a pena, reputei-o perda por Cristo. Tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele se tornou, todos os aplausos que ele recebeu, toda a dedicação que ele teve ali, tudo aquilo ali, versículo 7, ele considerou, ele reputou por perda. Perda de tempo, perda de energia, perda de talvez recurso. Simplesmente aquilo ali foi perda. Não teve nenhum ganho. Não teve nada que pudesse... Não, isso aqui valeu a pena. Não, tudo foi perda. Mas perda, por quê? Ou por quem? Ele considerou aquilo como perda. Ele explica. Por Cristo. Por Cristo. Quando ele teve um encontro com Cristo, realmente com Cristo, aquilo que ele fazia, aquilo que ele praticava, o que ele acreditava, era perda. E esse texto em específico, Paulo repete isso várias vezes. Versículo 7, eu reputei-o perda por Cristo. Versículo 8, lá no final, considero como escória para que eu possa ganhar a Cristo. Versículo 9, e eu possa ser achado em Cristo. Versículo 10, para conhecer a Cristo e o poder da sua comunicação e de suas aflições. Então, por várias vezes nesse texto, ele sempre está se voltando a Cristo. Sua religião, o judaísmo, as práticas, as regras não tiveram mais valor por causa de Cristo, para obter o conhecimento de Cristo. Agora, existem alguns pontos interessantes aqui nesse texto. Versículo 8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas, considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Eu fiquei pensando, sofri a perda dessas coisas, considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Significa dizer que aquilo que ele era e o que ele fazia, enquanto ele não perdesse, e enquanto ele não considerasse que aquilo era lixo e perda de tempo, ele não iria ganhar a Cristo.
Ele iria continuar como um fariseu, ele iria continuar como um homem daquela estirpe, mas não iria ganhar a Cristo. Ele vai ganhar a Cristo, obter a Cristo, a partir do momento que ele olha para tudo aquilo que ele fazia e reputa como perda. Não valeu a pena o tempo que eu investi na religião, o tempo que eu investi em ser zeloso, perseguidor, não valeu a pena. Nesse momento, então ele é capaz de ganhar a Cristo. E aí ainda no versículo 8, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Primeira pergunta. Você acha que o conhecimento a respeito de Cristo, ele é excelente? Ele possui excelência? Porque nós vamos buscar aquilo que é mais excelente. Nós vamos buscar aquilo que é o melhor. Então, se eu considero que o conhecimento de Cristo é o melhor, automaticamente o conhecimento que eu possuo é inferior ao conhecimento de Cristo, porque o conhecimento de Cristo, ele é excelente. Então, o versículo 8, ele perde todas as coisas. Ele perde o seu patamar de fariseu, ele perde ali o aplauso dos homens, a posição que ele tinha, o zelo que ele possuía lá. Ele perde tudo para que ele pudesse alcançar o conhecimento de Cristo. E essa é uma verdade. Porque enquanto nós, estivermos presos ao nosso próprio conhecimento, à nossa própria maneira de ver e de entender, nós nunca vamos alcançar o conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo, ele está aberto para aqueles que foram livres. Livres da sua maneira de ver, da sua maneira de pensar, livres da religião a qual pertencem. Uma vez livres do cativeiro da religião, como Paulo aqui, livre do cativeiro do judaísmo, livre ali do cativeiro do farisaísmo, uma vez livre disso, ele pode ver claramente a excelência do conhecimento de Cristo. Porque enquanto preso ao judaísmo, ele vai olhar o conhecimento de Cristo e ele vai dizer aqui, eu era perseguidor. Não, o conhecimento de Cristo, esses homens aí são fanáticos, são loucos, esses homens precisam ser apedrejados como Estevão, morrer. Mas a partir do momento que ele vê que este conhecimento é muito superior ao que ele possuía, então ele larga tudo e vai até o conhecimento de Cristo. Como aquela parábola do homem que olha e acha uma pérola de grande valor. O que ele faz? Ele compra o campo, ele dá o seu jeito para ter a pérola de grande valor. Ainda queria perder tudo que ele tinha conquistado para poder ir lá e comprar aquele campo. Foi isso que Paulo fez. Ele se livrou de tudo isso, de todo esse esterco, de toda essa escória. Ele se livra de tudo para achar essa pérola de grande valor. Uma vez encontrando, uma vez achando, não largou mais. Versículo 9. E eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem da fé em Cristo. Agora, não sou eu, Paulo, que faz as coisas. Não é minha força, não são as minhas obras. Agora é Cristo em mim. Antes era eu, Paulo, na minha carne, fazendo, agindo, pregando, convencendo as pessoas ao judaísmo, lutando, perseguindo os cristãos. Agora é Cristo em mim. A obra dele em mim, transformando a minha vida. E essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Cristo. Versículo 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Veja, tudo isso aqui ele está falando, que ele perdeu, que ele deixou para trás, para que ele pudesse ter a Cristo. E hoje, eu vejo pessoas que elas se esforçam muito para fazer parte da igreja a qual elas querem.
Então tem pessoas que vão procurar um trabalho, por exemplo, onde elas não devem trabalhar no sábado, não posso trabalhar no sábado, porque a igreja que eu quero fazer parte, ninguém pode trabalhar no sábado, então eu também não posso trabalhar no sábado. Será que tem algum trabalho que eu não posso trabalhar no sábado, porque é pecado trabalhar no sábado? E ela vai procurar para se adequar àquela igreja. Então outros, por exemplo, nós conhecemos bem, vão impor ali as suas normas, as suas regras, os seus pontos, dizendo, olha, para fazer parte, você precisa atender a esse grupo de regras aqui. Então a pessoa ela vai, muda as vestes, muda trabalho, muda isso, muda aquilo, para que ela possa então fazer parte daquela igreja. Mas a pergunta é, elas fazem parte de Cristo? Essa é a pergunta. Veja, as religiões hoje e as igrejas hoje, muitas delas cobram coisas, estipulam coisas onde Cristo nunca estipulou, onde Cristo nunca cobrou. Então a igreja hoje ela tem posto fardos sobre os homens, posto pontos na vida de homens para que eles cumpram, onde Cristo ele nunca fez isso. Nunca cobrou, nunca exigiu que fosse daquela forma ali. E as pessoas estão lutando, estão se desesperando para tentar fazer aquilo ali para se moldar à igreja. Mas a pergunta é, você se parece com Cristo? Essa é a pergunta. Não é se você se parece com o seu grupo, não é se você se parece com as pessoas ao seu redor. Veja, eu estou me vestindo igual a ele, eu estou me vestindo igual a ela, eu estou fazendo igual a ele. Tudo bem, mas a questão é, você está em Cristo? Você se parece com Cristo? Essa é a pergunta. Naquela época, por exemplo, a religião dizia que não podia ter contato com gentio, ter contato com leprosos, ter contato com cobradores de impostos. E o que é que Cristo fez? Muito pelo contrário da religião. Ele esteve com leprosos, os quais o curou, teve contato com cobradores de impostos, o qual foi seu apóstolo, teve contato com prostitutas, teve contato com homens que eram totalmente alheios à sociedade, e ele estava lá. Enquanto a religião dizia, é pecado, não pode, não é desse jeito, Cristo estava lá fazendo a obra. Fazendo. Então, muitas vezes, as pessoas, elas lutam para fazer parte da igreja e esquecem o verdadeiro propósito de ser como Cristo. Como Cristo. Então, hoje, por exemplo, como Paulo aqui, versículo 6, era perseguidor. Hoje, alguém, quando faz parte de uma igreja, faz parte de uma religião, então ela persegue, ela luta aqueles que não creem como ela. Não, você não crê como eu. Veja, eu vou te provar aqui A mais B, o porquê você está errado, porquê você está condenado, porquê você está no inferno. E aquela luta, aquela discussão para se provar que aquela pessoa está errada, enquanto Cristo, quando esteve no mundo, ele amou, cuidou e pregou as boas novas para aqueles que precisavam de salvação. Então veja, hoje nós temos feito o oposto de Cristo. Enquanto Cristo ele está de braços abertos para receber pessoas, é como se nós colocássemos um muro na frente de Cristo e ali filtrasse pessoas para ver quem realmente vai conseguir pular o muro para pertencer a Cristo. A igreja tem feito isso. A igreja tem colocado obstáculos a pessoas para que elas não se aproximem de Cristo. Dizendo, não é desse jeito, não é dessa forma, como se o corpo de Cristo tivesse mais autoridade do que a própria cabeça, o próprio Cristo. O corpo vai dizer, não, tem que ser assim, tem que ser assado. E nós, muitas vezes, podemos estar fechando portas para pessoas justamente porque queremos ditar as regras, queremos ser o Cristo. Queremos dizer, é assim, não é assim, é desse jeito, tá certo. Não, daquela forma não pode. Como já disse em outras oportunidades, o que realmente Cristo pede das pessoas. O que o Evangelho realmente cobra do discípulo, do convertido. O que realmente o Evangelho pede. O que o Evangelho requer, o que o Evangelho pede
É isso que nós devemos pregar às pessoas. Nada menos e nada mais. Ainda, Paulo ele vem falando a respeito destas coisas e no versículo 11 ele ainda diz o seguinte: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Olha que coisa. Tudo isso é perda de tempo. Eu quero alcançar o conhecimento de Cristo. Eu quero ter a Cristo. Eu quero viver para Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Tudo isso eu estou deixando para trás. Eu estou largando fora. É esterco, é lixo. Para ver se eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora pense. Se o próprio Paulo escreve isso aqui para ver se eu posso alcançar a ressurreição dentre os mortos, e eu e você? E eu e você? Olhando a vida de Paulo, tudo o seu zelo, a sua dedicação, tudo aquilo, tudo que ele está abandonando, deixando para trás. Está dizendo, para ver se eu seja salvo, para ver se de alguma forma Cristo me aceite. E eu e você, meu Deus do céu. A vida que a gente leva, a forma que nós vivemos o cristianismo, o que será de nós? O que será de nós? Por isso que o mais importante, irmão, de tudo, não é o que as pessoas dizem, é o que Cristo ensina. Isso é o que realmente importa. Às vezes eu vejo pessoas e eu entendo elas, mas ao mesmo tempo é preocupante. Quando você diz alguma coisa a essas pessoas, elas dizem, eu vou ver o que meu pastor diz. Eu entendo elas, e de alguma forma está certo, mas a questão é, se o seu pastor falar o que é contrário ao que Cristo disse, qual palavra você vai abraçar? Ao que o seu pastor disse ou ao que realmente Cristo disse? Qual que realmente vai ser sua decisão? Então, nós não somos discípulos de homens. Nós somos discípulos de Cristo. Nós não nascemos de novo, não seguimos a Cristo para seguir uns aos outros. Não. Nós estamos para seguir o próprio Cristo. A questão é, versículo 8, pela qual eu sofri, falando do conhecimento, para que eu possa ter o conhecimento, a excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas. Outra pergunta. Você está disposta a sofrer a perda pelo conhecimento de Cristo? É claro que às vezes nós vamos falar, amém, irmão, com certeza. Eu vou sofrer a perda. Então, Senhor, mande provações para que realmente possamos afirmar o que estamos dizendo, que vamos ter a coragem de sofrer perda. Porque não é fácil perder. É fácil ganhar, é bom ganhar. Quem gosta de perder? Quem gosta de estar no negativo? Levanta a mão. Ninguém. Todo mundo gosta de ganhar. Mas Paulo aqui disse, pela excelência do conhecimento de Cristo, eu sofri perdas. E às vezes é pelo conhecimento de Cristo que nós vamos sofrer perdas. Às vezes de relacionamento, às vezes de trabalho. Sofrer perdas, às vezes, de objetivos, de sonhos, de metas. Todas essas coisas nós vamos perder por causa do conhecimento de Cristo. A questão é, você está disposto a isso? Porque muitas vezes nós vamos dar um jeitinho, que é o chamado jeitinho brasileiro, de tentar continuar com a forma errada que eu quero e tentar enquadrar isso na escritura de algum jeito para dizer, não, eu posso fazer isso. Não, eu posso agir assim. Não, não tem problema não. Veja, olha aqui, lá no Antigo Testamento, um versículozinho lá atrás. Olha o que diz aqui. Para tentar enganar. Você pode enganar os homens. Você pode tentar ludibriar os homens. Mas a Deus, ninguém.
Então, essa é a questão. Estamos dispostos a sofrer a perda? Ou o próprio Cristo sofreu a perda? Os apóstolos sofreram a perda. Os discípulos, ao longo da história, sofreram a perda. Você acha que eu e você não vamos perder nada? Você acha que nós vamos viver a nossa vida tranquila, normal, fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho prazer? Você acha que é isso? Você acha que o cristianismo gira em torno na nossa vida dessa forma? Não vamos perder nada. Tem algo de errado com o nosso discipulado. Porque o correto, o certo, não é que nós temos o desejo que vai acontecer isso, mas naturalmente acontece a perda. E nós temos que encarar isso como algo bom. Paulo aqui vai dizer no versículo 8, a perda dessas coisas e as consideram ainda como escória, como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo. Será que perder para você é motivo de ganhar a Cristo? Como algumas frases aí de algumas igrejas que vai dizer, pare de sofrer. Será que realmente isso é bíblico? Será que realmente isso é a vontade de Deus? Será que realmente isso é o que Cristo pede de cada um? Ou pelo contrário? Comece a sofrer, porque ser de Cristo muitas vezes é perder. Ninguém gosta de ouvir isso, mas é a realidade. A perda para ganhar a Cristo. Você perde hoje para ganhar amanhã, mas quem ganha hoje perde amanhã. Então a questão é, você se parece com quem? Ou você segue as normas e as regras de quem? Você é discípulo de quem? Da igreja ou de Cristo? Você é fiel à igreja ou a Cristo? A quem você é fiel? Para terminar, um adendo. Eu não estou falando mal da igreja. Não estou dizendo que não tem que ir à igreja e que tem que acabar a igreja. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é o mais importante do que igreja é Cristo. E se a igreja a qual você faz parte não segue a Cristo, saia da igreja. Saia da igreja. Porque estar num local onde não se segue a Cristo é seguir homens. Você está seguindo homens, pastores, membros, líderes, apóstolos, seja lá o que for. E quem segue homens, Jesus disse, o cego que guia outro cego, os dois caem num buraco. E se ele não segue a Cristo, ele é cego. E ele, como cego, está guiando você, você acha que vai cair aonde? No céu? Ah, não, caímos aqui no céu por acidente. Você acha que isso vai acontecer? Então saia. Saia. E procure pessoas, igrejas, que servem verdadeiramente a Cristo na Escritura, na palavra. Chega de perder tempo. Chega de deixar a vida passar seguindo mandamentos de homens, aquilo que os homens querem, o que os homens aplaudem para fazer parte deles, e eles ficarem tranquilos, verem que nós somos iguais a eles. Nós somos discípulos de Cristo. É isso que importa. Espero que nós saiamos daqui desejosos em sermos tão somente discípulos de Cristo. Vamos orar.